obrigado pelo carinho. É a primeira vez que eu estou aqui para fazer uma palestra. Eu que sempre trabalhei com locução, com apresentação telejornal, com mestre de cerimônias, como celebrante de casamento. Mas aqui eu confesso que hoje eu passei o dia inteiro nervoso. Eu tenho a facilidade de decorar e eu percebi que eu não conseguia. Eu acho que por causa da nervosia mesmo de estar aqui. E eu não tenho habilidade e nem o conhecimento espiritual da Márcia, da Magali, de tantos que já fizeram palestra, da Vera. Eu não tenho essa carga. Eu me afastei do espiritismo e voltei quando eu mais precisei. Eu peço licença que antes de entrar na palestra do Silêncio de Deus, de ler algo que eu recebi e que eu acho que leva a essa ideia. Deus, em sua criação, fez no infinito um belo jardim. Pelo universo lançou sementes de amor. Sol a sol, luz a luz, um por vez. Em todo o jardim encontramos o Criador, em tudo a divina assinatura. Feche os olhos, sinta e creia, procure. No universo tudo é movimento, dinâmica, equilíbrio e perfeição. Não há pergunta sem resposta. Não há efeito sem causa. Conquista sem trabalho, mérito sem doação. As sementes foram lançadas, espalhadas por onde a vista não alcança. Não há morte, não há fim. Em cada morte um recomeço, em cada fim uma esperança. Olhos atentos encontrarão a mais bela flor do jardim do Onipotente. Para ela, adjetivos diversos. Ternura, vida, carinho, amor, devoção. Ou mãe, simplesmente. Senhor, rogo a Ti por todas as mães. Em todo gesto de amor, Tu te revelas. E ainda mais te encontro, ó Pai, no amor de mãe, pois sei que a maternidade é uma de Tuas faces. Mãe, Senhor, mães que são exemplo de doação, de sacrifício, de abnegação, de generosidade e de fé. Rogo-te, Pai, pelas mães que durante 9 meses carregam em seus ventres os rebentos de amor e que para toda a vida continuam a lhes guiar os passos, a perdoar-lhes as fraquezas e a lhes ofertar o braço reparador. Peço também pelas mães com seu desprendimento e desinteresse, o filho de outras mães, e por aquelas que tiveram seus filhos desaparecidos jamais recuperados e assim perderam parte do seu próprio coração. Eu te rogo, Deus do perdão, pelas mães presidiárias que não podem estar junto dos seus e sofrem a aguda dor da saudade, e por aquelas que têm os filhos na prisão e que esperançosas depositam neles a confiança, aguardando que retorne ao bom caminho que lhes aprontaram. Pelas mães doentes, acamadas, hospitalizadas, que os bons espíritos, cumpridores de Tua vontade, lhes fortaleçam os ânimos e derramem sobre elas o bálsamo do Teu consolo, misericórdia e paz. Rogo também pelas mães abandonadas, aquelas que na velhice foram deixadas em asilos, derramando as lágrimas amargas da solidão, e pelas avós, tias, madrastas, que por amor transformam netos, sobrinhos enteados em filhos do coração. Ainda, Senhor da eternidade, te rogo pelas mães desencarnadas, esses verdadeiros anjos da guarda que continuam a zelar pelos seus, pois compreendem que a maternidade não é um mero fenômeno biológico, e sim um laço eterno de almas. Doce Mãe de Jesus, na singela manjedoura, Tu o acolhestes em Teus braços. Teu coração no silêncio bateu no ritmo dele e Tu soubestes, era o Teu filho, também o Filho de Deus. Acolhe, Mãe, por excelência, todas as mães do mundo em Teu amor. Faz do coração delas manjedoura para o Cristo Jesus, a fim de que ele nasça no espírito de cada filho deste nosso chão. Eu recebi essa oração e achei bonito, porque quando ela fala de semente de amor, eu lembrei da casa. Então eu falei, eu vou falar. O silêncio de Deus. Uma pequena reflexão que eu busquei para poder entender o que eu passei. Em vários momentos de nossas existências como seres humanos, nós questionamos Deus.
Isso acontece ainda mais diante de tribulação, doença grave, ou algo que foge da nossa pequena e humilde compreensão enquanto espíritos. Estamos ainda aprendendo. Cada um de nós já passou por isso. Estamos aqui hoje, nessa segunda-feira, dia 30, porque de uma maneira ou de outra nós conseguimos vencer todos os obstáculos que surgiram à nossa frente. Podemos ter chegado com a cara no chão, mas nada nos deteve. Nós não desistimos e seguimos o caminho com amor, com fé, com resignação, com caridade, com benevolência e principalmente com perdão. Alguns problemas e dores, só quem passou por isso pode mensurar. A gente não pode de jeito nenhum medir a dor do outro. Pois cada um de nós carrega uma reação diferente. Mas todos nós nos deparamos em algum momento com o silêncio de Deus. José Saramago, no livro Evangelhos segundo Jesus Cristo, ele reflete sobre a incomunicabilidade entre o divino e o humano. Mas nós conversamos tanto com Deus, às vezes xingamos, às vezes reclamamos, às vezes não queremos nem saber dele. Dependendo do momento que a gente vive. Mas a gente sabe que ele está ali. E ficamos ainda mais esperando a resposta de Deus, sem perceber que a resposta dele está aí, à nossa volta, em tudo que foi criado em nós. E ela é intrínseca no nosso ser. O silêncio de Deus está longe de ser uma ausência, é uma presença misteriosa que transcende o entendimento humano. Quantas vezes aqui pede-se para fazer uma oração, pede-se para se respirar profundamente, fechar os olhos e voltar-se para dentro de nós mesmos. E é ali, naquele momento da respiração, que a gente encontra o silêncio de Deus. E esse silêncio não é um vazio, por mais que possa pensar. Muito pelo contrário, é uma forma de total expressão e profunda expressão. É o espaço onde o infinito comunica a sua existência de maneira que nossas mentes ainda não conseguem compreender. O silêncio divino é um convite à introspecção, a silenciar a mente e a encontrar a plenitude da paz, buscando Deus dentro de nós. Ficamos esperando ansiosamente respostas claras e achando que o tempo tem que trazer logo, porque a gente não dá conta pela ansiedade, pelas coisas que estão acontecendo. E quando acontece um problema, acontece vários à nossa volta. Mas devemos buscar o significado desse silêncio. Encarar sempre nossas próprias questões e responsabilidades pelo momento que estamos vivendo, pois aí sim encontraremos a resposta. Deus, sendo infinito, ele não se molda de jeito nenhum às nossas expectativas. Porque Deus, nesse silêncio, se manifesta em nós. Nos deixa livre para interpretar e agir da melhor maneira que conseguirmos. É por isso que quando a gente volta, a gente fala assim, mas é isso mesmo o caminho? E a gente ainda fica tentando, será que é isso? E a gente ainda dá aquele medo, mas a gente consegue ir. E fala, é só assim que eu vou. E essa resposta, quando é entendida, parece um grito de amor em nosso íntimo. Um grito tão alto e lindo de se ouvir que a gente às vezes não consegue perceber. Quando se percebe claramente a paz que habita o ser, isso nos muda e nos molda de forma completamente diferente da antiga visão que tínhamos de nós mesmos, da nossa antiga forma de escutar, sentir e perceber. No livro Evangelho, Saramago desafia a necessidade humana de explicações claras, porque questionamos e questionaremos sempre até evoluirmos espiritualmente. E como mesmo a Vera fala, é difícil isso, não é fácil. E todas as palestras que a gente ouve aqui, a gente sabe o quão difícil é o caminho, mas o quão belo é para nós ser, enquanto espíritos.
O silêncio de Deus é realmente a representação do divino. É um mistério que está presente, que nos permeia a vida toda, mas nunca submisso à nossa pequena lógica. Somos finitos. E só quem encontra a resposta de Deus em seu sublime silêncio é quem aprende a orar. Sem se preocupar com a resposta, com o tempo que ela vai demorar, porque sabe no seu íntimo que a resposta vai chegar. As coisas precisam do tempo certo para amadurecer. Às vezes a gente acha que a gente está super preparado para alguma coisa e às vezes não estamos e a gente reclama, fala, por que não aconteceu isso? Por que não sei o quê? E a gente questiona, pô, ele podia ter feito isso, então. Só lá na frente a gente vai perceber que isso é o que precisava passar. E a gente percebe isso e a gente muda completamente. Sei que a impressão que temos é que tudo é impossível. A angústia vem profunda e não conseguimos pensar. E tudo tão complicado e a nossa mente, como a Vera falou, a mente tagarela, naquele videozinho que a Iris sempre traça para a gente, da parte, não é falar, a mente tagarela fala o tempo inteiro e a gente não para simplesmente para ficar em silêncio. É essa comunicação que a gente precisa. Deixar fluir. Os grandes mestres de meditação ficam horas e horas ali, a mente parece que se pudesse ver o filme, não tem um traço, não tem um ponto, não tem uma vírgula, não tem nada. Isso é difícil, não é fácil. A gente precisa aprender, mas vamos conseguir. Eu, quando tive depressão, eu não consegui a resposta. Eu entrei no chuveiro várias vezes e vi que eu ia chorar. Eu vi que minhas lágrimas misturaram com as gotas do chuveiro, porque era o único lugar que eu podia chorar. Eu fui no mar 2 vezes, falei, me leva. Não estou dando conta, me leva. Me leva para longe. E a resposta veio em forma de onda. Eu falei, da onde surgiu a onda? Depois que eu voltei. Ali não é lugar de onda. Aí eu parei e agradeci. Essa onda me trouxe para trás. Quando parei para orar, para fazer uma prece, percebi que ela acelerou meu pensamento. E é isso que ela nos faz. Essa é a nossa comunicação com Deus. Ela nos acalma a alma e ela reanima a nossa alma. É por isso que o orar é contínuo, é diário. Eu sei que Jesus nos acompanha a todo instante, a gente pode até não perceber. Em qualquer lugar, em situação, aonde estivermos, Ele vai estar. Eu lembro porque, não vou entrar em história, mas eu lembro porque o Evangelho de São Tomé foi considerado apócrifo. Simplesmente por isso, porque Jesus disse para ele, aonde você estiver eu vou estar. Qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar eu vou estar. E Ele vai estar, e Ele vai fazer de tudo para iluminar os nossos passos. Mesmo que o breu, como eu passei, esteja diante dos nossos olhos, nesse labirinto de escuridão que às vezes nos encontramos, a gente não pode nunca se afastar dele. A gente pode até sentir que é difícil, mas ele está ali, o tempo inteiro. A gente precisa manter a certeza de que a esperança não se apagará. Continuar a perseverar, rezar e esperar, porque o tempo chega. E é o tempo dele, não nosso. Quando a gente ora, como a Magali orou aqui, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, não a nossa. É a dele. A gente não sabe quais são os desígnios. A gente sabe que estamos aqui como espíritos. A gente sabe que nós temos uma programação que foi programada antes da gente vir.
e a gente leva o tempo inteiro a vida, a gente sabe que quantas pessoas passaram pela nossa vida, algumas deixaram marcas de muita bondade, outras de tristeza. Algumas pessoas continuam no nosso caminho, outras pessoas vão embora, mas a gente continua sabendo que isso é porque Deus quer. Por isso a frase, nada é por acaso, e não é mesmo. Às vezes não é a nossa vontade, mas a vontade dele. E ele também nos auxiliará a refletir sobre nossas escolhas, porque quantas vezes são elas que mais nos prejudicam. Focamos tanto no externo como culpado pelos problemas que nós enfrentamos, esquecidos na nossa total responsabilidade. Quando voltamos para dentro de nós e buscamos o silêncio de Deus, a gente tem que aprender a analisar o nosso íntimo. A gente precisa quebrar as barreiras da nossa revolta, do nosso pessimismo, de nossas constantes reclamações. Você precisa cuidar do jardim, tirando as ervas, tirando o mato e as plantas que morreram. É assim que a gente faz com o jardim. E precisamos fazer isso com o nosso espírito. Precisamos cuidar do jardim dos nossos pensamentos, das flores que desabrocham de nossas palavras e do perfume que exala de nosso espírito. Esse espírito que é, na verdade, a imagem e semelhança de Deus. Não nossos corpos, mas o espírito. É esse que é igual. Esse nós somos todos iguais. Esse é só luz, esse é só paz, esse é só amor. Antes de passar para o vídeo, eu tenho um vídeo, eu peguei um texto que eu acho interessante, esse texto, que me foi passado como se quem tivesse escrito foi Baruch Spinoza, um filósofo. Mas não foi ele que escreveu. Na verdade, foi um espírita que escreveu, Francisco Juárez Ángel Reis. Real. Ele que escreveu isso. Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que quero que faça é que saia pelo mundo e desfrute a vida. Que goze, cante, divirta-se e aproveite tudo o que fiz para você. Não sei se vocês já ouviram esse texto. Pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa. Minha casa são as montanhas, os bosques, os rios, os lagos, as praias, onde vivo expresso amor por você. Pare de me culpar pela sua vida miserável. Eu nunca disse que há algo mal em você, que é um pecador ou que sua sexualidade seja algo ruim. O sexo é um presente que lhe dei e com o qual você pode expressar amor, êxtase, alegria. Assim não me culpe por tudo o que fizeram crer. Pare de ficar lendo supostas escrituras que nada tem a ver comigo. Se não pode me ler no amanhecer, numa paisagem, no olhar de seus amigos, nos olhos do seu filho, não me encontrará em nenhum livro. Confia em mim e deixe de me dirigir pedidos. Você vai me dizer como fazer o meu trabalho? Pare de ter medo de mim, eu não o julgo, nem o critico, nem me irrito, nem o incomodo, nem o castigo. Eu sou puro amor. Pare de me pedir perdão, não há nada a perdoar. Se eu o fiz, eu é que o enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso culpá-lo se responde a algo que eu pus em você? Como posso castigá-lo por ser como é, se eu o fiz? Crê que eu poderia criar um lugar para queimar todos os meus filhos que não se comportem bem pelo resto da eternidade? Que Deus faria isso? Esqueça qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei
que são artimanhas para manipulá-lo, para controlá-lo, que só geram culpa em você. Respeite seu próximo e não faça ao outro o que não queria que fizesse para você. Preste atenção na sua vida, que seu estado de alerta seja seu guia. Essa vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Essa vida é só o que há aqui e agora e é só o que você precisa. Eu fiz absolutamente livre, não há prêmios nem castigo, não há pecados nem virtudes. Ninguém leva um placar, ninguém leva um registro. Você é absolutamente livre para fazer da sua vida um céu e um inferno. Não lhe poderia dizer se algo depois dessa vida, mas posso lhe dar um conselho. Viva como se não houvesse, como se esta fosse a única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não houver nada, você terá usufruído da oportunidade que lhe dei. E se houver, tenha certeza de que não vou perguntar se você foi comportado ou não. Vou perguntar se você gostou, se divertiu, do que mais gostou e o que aprendeu. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que você acredite em mim, quero que você me sinta em você. Quero que me sinta em você quando beija sua amada, quando agasalha sua filha, quando acaricia seu cachorro, quando toma banho de mar. Pare de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra você acredita que eu seja? Aborrece-me que me louvem. Cansa-me que me agradeçam. Você se sente grato? Demonstre-o, cuidando de você, da sua saúde, de suas relações, do mundo. Sente-se olhando surpreendido. Expresse sua alegria. Esse é um jeito de me louvar. Pare de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que ensinaram sobre mim. A única certeza é que você está aqui, está vivo e que este mundo está cheio de maravilhas. Para que precisa de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procure fora, não me achará. Procure-me dentro de ti. É aí que estou. Eu achei interessante porque faz essa coisa de procurar Deus dentro da gente mesmo. Pode ser um texto que muita gente não concorde, não acha bonito, mas eu acho que quando ele fala de amor, que eu nunca consegui entender Deus como um Deus que castiga, um Deus que é mau, ou um Deus que não perdoa, ou um Deus que se você não fizer isso, ele não vai te amar, se você não fizer isso, ele não vai... Para mim, Deus sempre foi amor. E eu lidei com Deus desde o dia que eu nasci, todos os meus problemas de saúde que eu tive. Se alguém me perguntar um dia, eu conto, minha vida é um milagre, porque o tempo inteiro falaram assim, esse menino não vai viver, esse menino não vai viver, esse menino não vai viver. O último, em 23 dias, a última parada respiratória que eu tive, eu fiquei 23 dias no hospital, tomei 5 antibióticos, sendo que o último era o meropenem, que é para quem dá para sepsemia. E fizeram 17 gasometrias em mim, porque o meu PO2 estava em 55, e eles acharam que eu não ia viver. Aí eu usei durante 2 anos aquele trocador de oxigênio, que eu não conseguia andar. Se eu chegasse daqui e ali, sem o oxigênio, eu tinha que sentar porque eu não respirava. Por isso que eu falo, nada é por acaso. De repente aparece a oportunidade de vir para cá, compra o lote, vem e mora aqui. Lá em Belo Horizonte, 14 remédios por dia, hoje 3. O dia que eu liguei para minha médica do CTI e falei, estou ficando fora de praia. Ela falou, você está de sacanagem, né? Eu falei, não. Aí eu mandei um vídeo para ela. Ela falou, filho, isso é um milagre. Eu falei, todos somos. Todos somos. Eu falei com ela, nada é por acaso. Então a vida é isso. Então quando às vezes a gente questiona Deus nesse silêncio que a gente tem, às vezes pelo medo do futuro. E a gente tem medo. E eu percebi isso quando eu conversei com Magali, quando eu vim aqui, mal. E Magali falou, calma, os ciclos se fecham. Você vai começar uma nova vida. E essa nova vida foi aqui. E agradeço. Ariano Suassuna disse um dia, Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Não sei se vocês já viram ele falando isso. Eu vou botar o videozinho para vocês. Dá licença. E agora...
Eu espero que vocês gostem, mas a oração que a Márcia usou se transformou nisso. Esse é o silêncio de Deus. Obrigado.